Bom dia, meu povo. Ah, cadê o resto do povo? Tá tudo preguiça? Ontem teve alguma live importante de algum cantor? Eu tô acordado desde as 5. Mandando mensagem de texto aí, para quem puder, tá? Fazer selfies assistindo as aulas aí, postar nas redes sociais e marcar eu, marcar o colégio, marcar os professores de vocês, beleza? Quem assim não tiver de pijama, não tiver, né, só de roupas de baixo, roupa de baixo é ótimo. Acordou 6 horas. 6 horas já tava até de café tomado, rapaz. Não adianta não. 5 horas da manhã eu acordo, tendo aula ou não tendo aula. Bom, vamos lá, né? Hoje eu falei, deixei lá a introdução à ecologia para vocês. A gente começa a ecologia, porque a ecologia ela é muito ampla, gente. Ela é a parte da biologia que ela abrange todas as outras partes. Então, dentro da ecologia, a gente fala de botânica, de microbiologia, de citologia, de bioquímica. Todas as outras frentes da biologia, elas estão inseridas na ecologia. Então, eu tenho que começar falando para vocês, não de ecologia em si, não da cadeia alimentar e tudo mais, mas para a gente entender esse todo, tá? Para a gente entender esse todo aí, vou começar falando para vocês sobre ciência, método científico, como fazer ciência, e inclusive isso vai tirar muitas dúvidas de vocês em relação a por que está demorando para fazer uma vacina para a Covid, por que é tão difícil lançar um medicamento, entre outras coisas. Tá? Por quê? Quando eu falo de ciência aí, eu não estou falando só de biologia. Primeira coisa que a gente tem que delimitar, então, o que é ciência? Eu peguei definições, ó. Qualquer conhecimento ou prática sistemáticos refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. A ciência em si, ela se confunde muito com o próprio conhecimento humano, porque a humanidade, quando que ela começou a fazer ciência? Desde sempre. E a gente tem uma diferença em relação às outras espécies, que é justamente passar esse conteúdo descoberto e aprendido para frente. Nenhum de vocês começou a aprender, por exemplo, matemática, que é a única ciência pura, é a única que não depende das outras. Nenhum de vocês começou a aprender do zero, certo? Você não começou inventando número, pegando lá a ovelha que entrava no curral, você botava uma pedrinha dentro do saquinho. Entrava mais uma, você botava outra pedrinha, assim por diante. Vocês já pegaram esse conhecimento pronto e vão acrescentar coisas a esse conhecimento e passar para frente. Então, o lance de ciência, ele se confunde muito com o próprio conhecimento humano. Tá? Quem produz ciência? O cientista.
Quem é cientista? Qualquer pessoa que exerça uma atividade sistemática para obter conhecimento. E com um detalhe, viu? Essa obtenção de conhecimento pode ser para si mesmo ou para o outro. Então, todos vocês são cientistas quando vocês pegam um conhecimento prévio, ou seja, que já está pronto, está lá no livro, está na aula, está no slide, e tenta entender isso de uma maneira sua. Tá? Agora, o cientista, no sentido mais restrito, é qualquer pessoa que usa método científico para obter alguma coisa em relação à ciência. Certo? Aí eu faço uma pergunta. Você é um cientista no sentido estrito? Sim ou não? Fica a resposta aí. Se você respondeu não, você errou. Tá? Vocês conhecem o Neil deGrasse Tyson, que é o carinha que apresentava o Cosmos, né? Aquele do meme, assim, ó. Ele é considerado um dos maiores cientistas hoje, um maior astrofísico da atualidade. Ele é sucessor do Carl Sagan, tá? E ele fala que fazer ciência é uma atividade que é instintiva na espécie humana. Quando uma criança pequena coloca um monte de vasilha no chão e bate nelas com uma colher e vê que cada uma produz um som diferente, ela está fazendo um experimento científico. Tá? Se você quiser converter isso em física, você pode associar esse som mais agudo com onda sonora mais curta, mais longa, etc, etc. Mas tudo que a gente faz tentando descobrir alguma coisa que a gente não sabe é considerado ciência. Certinho? Como é que a gente produz conhecimento científico? Por que é tão difícil produzir conhecimento científico? Então, ciência, se a ciência é qualquer conhecimento ou prática sistemáticos, eu tenho que ter um sistema para obter isso. E a gente usa o método científico, certo? Diz a lenda que esse método científico foi inventado lá pelo René Descartes. Ele teve essa descoberta do método científico no meio de uma trincheira, numa guerra, né? Eu acho que eu teria coisas melhores para pensar uma guerra do que isso, mas sei lá, era Descartes, não era o povo. E ele escreveu um livro chamado Discurso sobre o Método, onde ele coloca assim, umas pinceladas. Esse método ele foi aperfeiçoado ao longo do tempo, né? E esse método, gente, ele serve para o conhecimento científico. Por quê? Porque existem outros tipos de conhecimento na espécie humana. Nós temos o conhecimento empírico, que pode ser a base para o conhecimento científico, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico. O que é conhecimento empírico? O que é empirismo? É aquele conhecimento vulgar, cotidiano que você tem. Então é aquele negócio que todo mundo sabe da experiência. Você já fez uma experiência. Por exemplo, você pega uma criança de 3 anos e fala para ela assim, o que acontece se eu soltar a caneta? Ela sabe que a caneta cai. Você que está fazendo um curso pré-ENEM, pré-vestibular, você sabe que essa caneta cai porque a massa do planeta é maior do que a massa do planeta, da caneta, existe atração, gravidade, blá, 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 blá. A criança não sabe disso. Então, você já tem o conhecimento científico que foi baseado no conhecimento empírico. Esse conhecimento empírico ele é o acaso. E ele é feito na base do erro e acerto. A ciência, muitas vezes, é feita na base do erro e acerto também, mas seguindo um determinado método. O conhecimento empírico, ele não busca a origem dos fenômenos. Então, o que acontece, acontece, pronto e acabou. A ciência é quando você pega alguma coisa do conhecimento empírico e resolve descobrir o porquê. Exemplo, todo mundo sabia que as coisas, quando soltavam, caíam. E quem descobriu a lei da gravidade? A história do Newton com a maçã lá, né? Falou, por que isso acontece? Então, exemplo de conhecimento empírico. A dor no calo do pé significa que vai chover. Céu vermelho ao entardecer significa que vai fazer frio. Tomar banho após a refeição causa morte. Agora, a mais famosa de todas. Misturar manga com leite faz mal. Esse é conhecimento empírico. Como é que eu faço para isso aí
ser a base para a construção de um conhecimento científico. Eu vou pegar cada uma dessas informações aí e vou tentar estudar o porquê delas. Por exemplo, todos os dias que o céu estiver vermelho ao entardecer, eu vou medir a temperatura. Em, sei lá, 4 momentos diferentes, separados de 2 em 2 horas. Pronto, já criei um método para isso. Dor no calo do pé significa que vai chover. Eu vou começar a, sei lá, questionar as pessoas que tenham calo no pé. Quando o calo do pé estiver doendo ou não, elas vão me avisar. Aí eu vou verificar se chove ou não. Então eu posso pegar esse conhecimento empírico e transformar num conhecimento científico. O manga com leite a gente sabe que não faz mal, né? Porque eu já tomei vitamina de manga. Manga batida com leite, nunca fez mal. O meu avô adorava coalhada com manga verde. Uma vez eu experimentei, dá uma dor de barriga tremenda, mas é gostoso. Exemplo de conhecimento empírico, como fazer um gato flutuar. Toda vez que você deixa um pão cair no chão, ele cai com a manteiga ou o requeijão virado para baixo, certo? Toda vez que um gato cai, ele cai em pé. Então, como é que você faz um gato flutuar? Você prende um pão com a manteiga para cima nas costas de um gato. Pronto. Como o gato vai cair sempre com as patas para baixo, mas ali o pão está com a manteiga para cima, o pão vai virar, o gato vai virar e assim por diante ele vai ficar flutuando o tempo inteiro. Então, eu tentei aí fazer um conhecimento empírico virar conhecimento científico, tá? Eu não sei se é possível, não tenho animais de estimação, mas se alguém tiver um gato aí quiser tentar aí mostrar para a gente depois, fique à vontade. Conhecimento filosófico. Esse é o mais difícil de ser entendido. Por quê? Ele surge da reflexão. Então, conhecimento filosófico, ele depende muito, muito, muito do seu querer. Tá? Ele utiliza raciocínio, do mesmo jeito dos outros conhecimentos. Ele estabelece uma concepção geral do universo e não depende de provas materiais ou reais. Ele pode ser especulativo, certo? Exemplo de conhecimento filosófico. E vou falar para vocês, isso aqui, para a gente debater isso dentro do conhecimento científico, é extremamente difícil. Por exemplo, qual o sentido da vida? Quem lê o Guia do Mochileiro das Galáxias aí sabe que o sentido da vida é 42. Tá? Quem não leu, leia. Você está perdendo tempo da sua vida vendo coisa que não é coisa nerd, que é muito legal. Existe ou não existe o absoluto? Existe uma real liberdade? A máquina pode substituir o homem no futuro? Em todos os casos? O homem vai ser produzido em série, em tubos de ensaio? Progresso técnico é um benefício real para a humanidade? Então, esses tipos de conhecimento filosófico, e olha que eu peguei coisas bem simples, quem gosta de filosofia e estuda um pouco mais a fundo, sabe que tem temas que são extremamente profundos na filosofia, mas que não tem como você fazer comprovação científica disso. Tá? Conhecimento teológico, ele é produto da fé na existência de uma divindade, de alguma coisa superior à espécie humana. Ele surge por revelações que são feitas pelos deuses ou por Deus e aceitas como expressões totais da verdade, são baseados em dogmas e verdades imutáveis, não são necessárias provas. A ciência tenta derrubar o conhecimento teológico? Não, não tenta. O objetivo da ciência nunca foi negar ou afirmar que Deus existe ou Deus não existe. Simplesmente por um motivo simples, tá? Simplesmente por um motivo simples é ótimo. Simplesmente por um motivo. Não tem como você mensurar Deus. Não tem como você mensurar a alma. Não tem como você pesar, medir, ver qual que é a corrente elétrica que passa nisso aí. Então, a ciência, ela não tem que entrar em conflito com religião. Em momento algum. Ela não tem que tentar provar nada de religião ou provar contra a religião. Cada conhecimento é o seu ponto. Tá? A minha visão pessoal, eu sou uma pessoa que acredito em Deus.
Eu sou um cientista, mas eu tenho essa crença. Certo? Já tive minha fase de ateísmo, mas hoje eu tenho uma fase de teísmo. Não sei se vai mudar, espero que não, porque eu estou muito feliz desse jeito. Tá? Então, não existe esse conflito ciência-religião, pelo menos por parte dos cientistas. Ok? Agora, o conhecimento científico. Ele resulta da investigação metódica e sistemática da realidade, por observação, experiência e método. Então, é um conhecimento que você não faz ele ao acaso e nem rapidamente. Lembra da história da penicilina? A descoberta da penicilina, que o Alexander Fleming estava lá cultivando bactérias e as colônias mofaram, e ele viu que onde crescia o mofo não crescia a bactéria. Beleza, isso aí foi uma coisa que aconteceu ao acaso. Só que o Alexander Fleming, para ele ver que onde estava crescendo o mofo não estava crescendo bactéria, ele tinha que ter um conhecimento prévio muito grande antes do que estava acontecendo ali. Então, esse conhecimento prévio era ciência. E ele simplesmente continuou o que outros antes dele descobriram, tá? É aquela fase famosa do Newton, né? Se conseguir enxergar mais longe, é porque... Lembra dessa frase? Eu estava no ombro de gigantes. Então, o Newton, quando ele falou isso, o que ele quis dizer? Que ele enxergou mais longe porque outros antes dele deram a possibilidade para que ele enxergasse mais longe. A ciência, ela busca transcender o fato e o fenômeno em si mesmo. Então, você vê lá, né, hoje, no Globo Repórter, você vê lá a onça caçando um bicho no cerrado, matando a capivara. Beleza, você assiste Animal Planet, está lá o leão correndo atrás da zebra. O que a ciência vai tentar entender disso aí? Por que o leão está fazendo isso? Qual que é o gasto calórico que ele tem? Compensa ele caçar a zebra? Então, são N perguntas que você pode fazer a partir de um fato que você observou. E isso aí tem que ser descoberto, essa descoberta tem que ser feita a partir desses questionamentos. Eu tenho que descobrir as causas e as leis gerais que regem o fenômeno que eu estou observando. Então, eu não me contento apenas na descrição do fenômeno. Eu tenho que trabalhar no universo material e no universo físico. Eu tenho que ter coisas capazes que eu seja capaz de medir, de pesar, de alguma coisa palpável para poder trabalhar em cima disso aí, tá? E eu tenho que verificar esse experimento, esse conhecimento na prática, por experimentação. E aqui entra uma coisa interessante. Quando eu faço um experimento científico, eu tenho que ser extremamente cuidadoso com os passos que eu estou seguindo, por quê? Uma pessoa do outro lado do planeta, se ela fizer o mesmo experimento, ela tem que chegar à mesma conclusão. Certo? Então, se você pensar assim, uma máquina que fabrique motor de carro numa fábrica no Brasil, ela funciona do mesmo jeito que uma máquina que fabrica motor de carro no Japão. Ela tem os mesmos fundamentos, porque isso foi baseado em ciência. Então não adianta, imagina, eu estou vendo aqui as pessoas participando, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, bom, tem mais mulheres do que homens. Então imagina o seguinte, eu consigo descobrir um medicamento que basta uma gota na língua, e a menina não tem cólica menstrual. Começou ali a cólica, basta pingar uma gota na língua, não tem mais cólica menstrual. Qual mulher que não queria isso? Então, beleza. Só que aí eu descubro que esse medicamento só funciona para as mulheres de signo de aquário, tá? Ou leão, que tenham nascido terça, quarta ou quinta entre as 8h17 da manhã e as 14h22 da tarde. E o nome tem que ser começado por vogal. Adiantou alguma coisa esse medicamento? Então, esse conhecimento científico, ele tem que ser válido para todos os casos, porque senão ele não serve para nada. Aí, o que pode acontecer? Você descobre uma coisa única na natureza. Beleza, você faz um estudo de caso.
mas não é um conhecimento científico reproduzível. Tá? E esse conhecimento científico, ele é baseado em fundamentos. Eu tenho que ter métodos e objetivos confiáveis para se chegar à verdade. Você está vendo que eu escrevi verdade aí, entre aspas, por quê? Essa verdade nunca é absoluta. Ela sempre vai ser modificada ou substituída quando eu consigo chegar a mais um pedacinho dela. Tá? Justamente. Alguém comentou aqui sobrevivência. Eu vou modificar sempre. Por exemplo, lei de Newton. Já estudaram, né? Lei de Newton. Beleza. Lei de Newton funciona na física quântica? Não. Já estudaram lei de Mendel? Primeira lei de Mendel? Cada característica é condicionada por um par de fatores. Na geração seguinte, apenas um fator é passado pelo genitor. Funciona para todos os casos? Não. Tem características que são condicionadas por mais de um gene. Você tem interação gênica. Nem sempre obedece dominância e recessividade, você tem com a dominância. Então, essas verdades científicas, elas são modificáveis. Ela nunca vai ser obtida integralmente. Você sempre vai se aproximar muito dessa verdade. Cada vez mais vai acumular conhecimento. Eu vou descrever a natureza do que eu estou observando através de modelos. Eu coloquei quantitativos ou qualitativos. Confesso a vocês, eu não sei fazer trabalho qualitativo. Quem trabalha muito na área qualitativa é o pessoal da área de humanas, tá? Principalmente psicologia, trabalha muito com modelo qualitativo. Eu só sei trabalhar com modelo quantitativo, só fui treinado para modelo quantitativo. A minha observação do que eu quero pesquisar, eu não posso interferir no objeto de estudo. Então, a minha observação, ela é neutra, ela sempre tem que ser neutra. Eu tenho que, na minha observação, eu vou obter determinados aspectos da realidade daquela observação pelos meus sentidos. Então, tem que ser coisas que eu seja capaz de ver, de cheirar, de ouvir, de apalpar, de alguma coisa palpável, alguma coisa mensurável. Ela pode ser assistemática, também não sei fazer pesquisa sistemática, não fui treinado para isso, ou sistemática com planejamento e controle. As pesquisas na área biológica, elas são todas extremamente sistemáticas. Eu não participo da pesquisa, eu só presencio o fato e anoto as observações. Só tem um caso que eu posso ser objeto de estudo, tá? Como pesquisador, eu vou mostrar para vocês depois. Pode ser individual ou em equipe. Geralmente, o pessoal hoje faz projetos que a gente chama de projeto feijoada. O que é o projeto feijoada? A feijoada vai um monte de ingrediente diferente. O projeto feijoada ele também envolve um monte de gente. Só que cada pessoa vai fazer uma parte do projeto. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha dissertação de mestrado. Eu fiz um trabalho no mestrado estudando infecção urinária, certo? Nós tínhamos primeiro, foi um projeto que começou em 2010 e terminou esse ano, então foram 10 anos de pesquisa. Eu participei de um pedaço desse projeto e nós tínhamos um banco de dados sobre infecção urinária causada por bactéria de mais ou menos, na época quando eu fiz o mestrado, a gente tinha uns 70, 80 mil casos cadastrados, tá? Só que eu trabalhei pesquisando a infecção urinária em idosos. O Nilo, que era do meu grupo de pesquisa, que é um enfermeiro, que hoje está fazendo doutorado na Federal da Bahia, ele trabalhou com infecção urinária em crianças. A Luciana trabalhou com infecção urinária em mulheres. Então, cada um pegou uma parte daquela pesquisa gigante para analisar, mas isso tudo levava a um todo de conclusão que a gente chegou. Na vida factual ou real, tem que ser coisas palpáveis, não pode ser coisa baseada só na mente. E em laboratório também ela pode ser feita, tá? O interessante da pesquisa científica é que mesmo um erro, ele traz conhecimento. Quando você chega a uma conclusão errada, isso leva a conhecimento. Diz a lenda que o Thomas Alva Edison, quando ele estava tentando fazer a lâmpada, aquele filamentozinho da lâmpada incandescente, ele já tinha tentado quase 1000
materiais diferentes para fazer uma lâmpada que durasse. Aí uma pessoa chegou e falou assim, ô, fulano, você tá meio doido, né, cara? Porque, olha só, você já tentou 1000 jeitos diferentes de fazer uma lâmpada e não deu certo. O que você aprendeu? Ele falou, aprendi quase 1000 jeitos de como não fazer uma lâmpada. Uma hora eu vou acertar. Então, mesmo o erro, mesmo o projeto, o experimento que fracassa, ele serve como aprendizado. A experimentação que eu vou fazer um tipo de experimento onde eu vou fixar, manipular, introduzir ou retirar variáveis do objeto de estudo. E eu tenho que fazer um experimento, se possível, cuidadosamente controlado para eliminar variáveis. Vou dar um exemplo. Imagina que eu descubro um composto e eu quero testar esse composto para diminuir a incidência de câncer. Então eu vou testar isso em rato. Como que eu vou fazer? Eu vou jogar isso no esgoto para os ratos comerem e ver o que acontece? Não. Eu vou pegar esses ratos, vou pegar uma população grande, por exemplo, 5.000 ratos. Vou causar câncer nesses animais. Para 2.500 ratos eu vou aplicar o medicamento que eu quero, para os outros 2.500 eu não vou aplicar nada. Ou vou aplicar um placebo, grupo teste, grupo controle. Cada ratinho desse tem que ficar numa gaiola do mesmo tamanho da gaiola dos outros, com o mesmo tipo de serragem forrando a gaiola, recebendo a mesma ração, mesma água, na mesma temperatura. Eles têm que estar em salas com o mesmo nível de ruído, com a mesma temperatura na sala, etc, etc. Para quê? Para eliminar variáveis. É muito simples, gente. Vocês já viram a equação de segundo grau. 2x² mais 6x menos 4 é igual a 0. Beleza, eu tenho uma variável para resolver. É fácil de resolver? É. Agora, se eu pego 2x² mais 3y menos 6z é igual a 0, agora eu tenho 3 variáveis. É mais difícil de resolver. Então, eu vou eliminar variáveis. E aqui entra um fator que eu falei lá no comecinho da aula. Por que é tão difícil fazer experiência com humano? Porque quando você está trabalhando com humano, gente, é variável demais que você tem que pesquisar. Não dá para criar humano em cativeiro, tá? Para você testar um medicamento. Então, você vai testar um medicamento numa população, essa população tem que ser extremamente grande, extremamente heterogênea, tá? Por quê? Porque o metabolismo é influenciado até pelo que você come. E vai que o remédio só funciona para quem não come carne, ou para quem não toma leite, ou derivados. Então, você tem que testar isso numa população muito grande, ao longo de um tempo muito grande. Vocês estão vendo aí a questão da vacina do Covid, né? O pessoal está falando em 1 ano e meio. É justamente para isso. Nós temos que testar um negócio que dê certo, porque muitas vezes você faz um experimento lá in vitro, né? Cultura de célula no laboratório, bonitinho, você testa 100% de sucesso. Na hora que você aplica num rato, o rato morre. Então, para a célula funcionou muito bem, para o ser vivo não funcionou. É muito trabalhoso esse tipo de coisa. Não é um negócio de, nossa, descobri. Não, isso aí é muito raro de acontecer na ciência. Só que para cada pergunta que eu criar a partir da observação num fato, eu vou gerar uma hipótese. A hipótese, ele é um conjunto de argumentos e explicações, só que ainda não foi confirmado ou desconfirmado pela observação, pela experimentação. Então, a hipótese é uma provável resposta. Ela pode ser positiva, negativa ou condicional. Hipótese positiva, por exemplo, imagina que alguém observou que a casca do salgueiro, os animais, quando eles estavam com dor, quando eles estavam com ferida, eles iam lá e comiam a casca do salgueiro. Aí a pergunta é, a casca do salgueiro tem propriedades analgésicas? Resposta positiva, sim. Resposta negativa, não. Resposta condicional, talvez. Exemplo de uma resposta condicional. Um medicamento que sirva exclusivamente para cólica menstrual, ele não vai funcionar em homem. Tá? Então, é uma resposta condicional. Aí, quando eu testo a minha hipótese, eu posso chegar a uma teoria, que é uma coisa que vai dar um caráter explicativo da minha pergunta universal. Essa teoria ela vai estruturar uniformidades e regularidades dentro de leis científicas. Então, eu tenho que saber quais as leis, previamente, que regem aquele fenômeno que eu estou estudando. Por exemplo, se eu for estudar mecanismo de voo em inseto, eu tenho que entender de aerodinâmica. Eu tenho que entender de aerodinâmica, senão não vai servir para nada. Eu nunca vou conseguir explicar totalmente o fenômeno. Por quê? Sempre vai ter exceção. Vou dar um exemplo besta para vocês.
Todo mundo aqui já tomou paracetamol, não já? Para dor, para febre. Tem gente que toma uma vez na vida e morre. Por quê? Porque aquele indivíduo era variável que eu não olhei no experimento. Tá? Então, mesmo aquele negócio que funciona para a maior parte da população, pode ser que para alguém seja ruim. Quem tomou vacina contra a gripe aí sabe, se você tem alergia à proteína de ovo, você não pode tomar vacina contra a gripe, porque ela é feita na proteína do ovo, ela é feita no ovo embrionado. Né? Então, tem esse fenômeno que você nunca vai chegar a 100%. Estabelecem relações entre aspectos não diretamente observáveis. Pode ser que eu esteja tentando responder uma pergunta no meu experimento e eu acabo vendo outras perguntas e chegando a outras conclusões. Agora, a partir do momento que eu cheguei numa lei científica, o objetivo máximo da ciência, aí eu sou o cara. Tá? Por quê? Eu descobri alguma coisa que tem grande precisão e sem exceções. E a gente viu lá no comecinho da aula que pode ter, sim, exceções. Se manifesta sempre da mesma forma em todos os estudos. Aí, o que eu faço? Eu vou dar aula, por exemplo, quando eu dou aula de genética, eu coloco lá assim, primeira lei de Mendel. Blá, 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 blá. Casos especiais. São os casos que não obedecem àquela primeira lei, mas são baseados na primeira lei de Mendel. Tá? Agora, exemplo aí, lei da gravitação universal. Qual é a velocidade, qual que é a gravidade na Terra? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em todos os pontos da Terra? Não. Tem pequenas variações, tá? Mas aí a gente adota a aproximação de 9,8, por quê? Para não contar essas pequenas variações. Exemplos de saber científico agora, e vou falar para vocês. Todos os exemplos que eu vou colocar aqui, eles foram inicialmente estudados em conhecimento empírico. Todo corpo em queda livre cai com a aceleração da gravidade. Lembra da maçã do Newton? O ouvido humano consegue ouvir frequências entre 20 e 20 mil Hz. Sabe como é que descobriram isso? Viram que tinha barulho que cachorro ouvia que o humano não ouvia. Por quê? Porque estava fora dessa frequência. Já vira apito para cachorro, ele não faz barulho que você consiga escutar. Chuva é causada pela condensação das nuvens. Aí você tem N fatores, de metilsulfeto, blá blá, para poder explicar isso. A vacinação contra a poliomielite diminui a incidência dessa doença na população. Então isso aí são saberes científicos que já foram comprovados. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz pesquisa com a questão da ética, principalmente envolvendo seres humanos. Perguntinha aqui. 10 metros por segundo elevado ao quadrado. A maioria dos exercícios traz 9,8, 10 metros, isso aí depende do exercício. Né? O que é ética dentro da ciência? A palavra ética vem do grego ética, significa aquilo que pertence ao bom costume, costume superior, portador de caráter. São princípios universais, ações que acreditamos e não mudam, independendo do lugar onde estamos. É diferente da moral, que a moral ela fundamenta na obediência a costumes e hábitos recebidos. Eu peguei esse conceito lá da filosofia, tá? Eu quero transformar ele em conhecimento científico, em coisas que eu posso usar na ciência. Simplificando, Immanuel Kant, ele deu a ideia de ética que a gente usa na ciência, que é fantástica. Tudo que você não puder contar como fez, não faça. Então, se eu vou fazer um experimento, mas eu não posso contar para ninguém, porque senão vão acabar comigo, como é que eu fiz esse experimento? Não posso fazer. Existiram casos sem ética em grandes cientistas? Sim. Louis Pasteur, quando ele descobriu uma possível vacina contra a raiva animal, ele simplesmente aplicou na criança. A vacina contra a varíola, lá do Edward Jenner, lá no século XVIII, também foi feita do mesmo jeito. Ele observou um fato da natureza, catou uma pessoa, catou um menino de rua, chamado James Phillips, e aplicou a vacina de varíola que ele tinha descoberto. Hoje em dia, esses caras perderiam completamente a fama científica deles. E na ciência, gente, uma vez que você perde o seu nome científico de pesquisador sério, acabou. Tá? Exemplo, Robert Gallo e o Luc Montagnier. Luc Montagnier era diretor do Instituto Pasteur, ele publicou, acho que em 1981, 82,
num periódico dentro do Instituto Pasteur, um trabalho que ele fez associando HIV à AIDS. O Robert Gallo leu isso, pediu amostras dos vírus, pediu fotos e publicou na Nature, que é uma revista internacional, como se a pesquisa fosse dele. Arrastou-se um processo por anos na justiça até o Robert Gallo admitir que ele tinha fraudado, que ele tinha roubado a pesquisa do outro. Robert Gallo terminou a vida no Instituto Nacional do Câncer sem verba nenhuma para pesquisa. Um pouquinho de história, como é que essa ética começou, que a gente está acabando. Vocês já viram essa foto, vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês sabem o que isso causou no mundo. E vocês sabem como é que isso terminou? Isso terminou na cidade berço do nazismo, que é Nuremberg, os chamados julgamentos de Nuremberg. É isso que vocês estão vendo aí. Tá? Aqui estão criminosos nazistas, por exemplo, Albert Speer, Rudolf Hess, que foram julgados, vários foram condenados à morte na cidade berço do nazismo. E depois que esses julgamentos acabaram, quando eles descobriram campos de concentração e tudo mais, criou-se um negócio chamado Código de Nuremberg, que são recomendações internacionais sobre aspectos éticos envolvidos na pesquisa com seres humanos. Eu peguei 2 itens para vocês. O experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo o sofrimento e danos desnecessários, quer físicos, quer materiais. Não deve ser conduzido qualquer experimento quando existirem razões para acreditar que pode ocorrer morte ou invalidez permanente, exceto talvez quando o próprio pesquisador se submeter ao experimento. Então, imagina que eu vou testar uma vacina contra HIV. Eu não posso contaminar uma pessoa com HIV e aplicar a vacina para ver se ela funciona, a não ser que eu faça isso comigo mesmo. Tá? E se a bioética não existir? Nós vamos ter casos como o caso Baby Doe, que é essa menininha aqui, vocês estão vendo? Está numa UTI. Né? Essa menininha, ela nasceu com síndrome de Down, em 1984, e ela tinha uma fístula entre a traqueia e o esôfago. Então, se ela mamasse, o leite ia parar no pulmão. Né? Mas a cirurgia para corrigir isso é simples. Os pais optaram por matar a menina de fome, porque eles alegaram que já tinham 2 filhos, não queriam uma criança com síndrome de Down. Os médicos foram à justiça, tiveram o pedido de tratamento da menina negado. A menina morreu antes do julgamento de apelação dos médicos e os pais foram acusados de homicídio doloso, tá? Quando existe intenção de matar. Outro caso Baby Faye. Essa menininha que vocês estão vendo que está aqui ó, com uma cicatriz de cirurgia cardíaca. Essa menininha ela nasceu com um problema de coração, era uma paciente pediátrica, estava em estado terminal, com problema cardíaco, e ela recebeu um transplante de um coração de um babuíno. Tá? Esse ano aí, gente, eu tinha 11 anos, eu lembro de ver isso na TV. Os cientistas sabiam que esse coração não ia ajudar mais do que poucos dias, e ela morreu 20 dias depois. Só que aí o caso se tornou público, esses caras, acabou a carreira deles. E o caso que eu acho muito grave, o caso Tuskegee, que é uma cidade no Alabama. Aqui vocês estão vendo um médico do governo americano, branco, moradores de Tuskegee, negros. Tuskegee é no Alabama. Alabama é um dos estados mais pobres dos Estados Unidos. E aqui tem um doguinho, né? Tinha que ter um doguinho na foto. De 1932 até 1972, um estudo sobre sífilis usou pessoas negras de Tuskegee no estado do Alabama como cobaias humanas na inoculação e desenvolvimento da sífilis, sem que os indivíduos testados soubessem do que se tratava. Foram mais de 7.000 pessoas contaminadas e muitas morreram. Isso aí foi revelado tem pouco tempo. Tá? Agora vamos abrir aí perguntas. Temos menos de 1 minuto. Alguém? Vocês estão vivos? Semana que vem, aula da semana que vem, a gente entra em ecologia mesmo, tá? Cadeias alimentares, teias alimentares, energia, etc, etc. E vamos com ecologia até o fim do curso. Beleza? Então, ó, beijo, fica com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Ok? Tchau, tchau.